Ontem tivemos mais um debate para a disputa da Prefeitura de São Paulo. Um debate promovido pela Rede Record e, pelo que eu percebi, realmente foi um debate muito justo, imparcial, principalmente devido aos últimos debates que nós temos vistos aí, que tiveram parcialidades em algumas situações, e ontem eu não consegui perceber isso. Realmente foi um debate imparcial, o mediador ele foi muito bem, e em momento algum foi cedido o direito de resposta. Teve vários, mas nenhum foi cedido, principalmente porque houve ali um certo respeito agora entre os candidatos. Eu acho que só o Pablo Marçal, que ali em um certo momento chamou o Guilherme Boulos de Boulos. Tivemos alguma discussão, alguma treta, e trago aqui para vocês dois trechos aqui que eu achei mais interessante. Foi a disputa ali com o Pablo Marçal e o Datena, Pablo Marçal e o Datena, e o outro do Guilherme Boulos com a Marina Silva, porque a Marina Silva ela consegue arrasar com o Guilherme Boulos. Então vamos assistir o primeiro aí, que é do Pablo Marçal com o José Luiz Datena. Assista só o vídeo. Datena, nos seus 26 anos, salvo engano, aí de televisão, eu queria que você comentasse, né, qual foi o pior prefeito da história, o que mais trouxe de aprendizado para você. Caso alguém aqui vença essa eleição, queria pegar essa experiência sua como jornalista e como apresentador, alguém muito ativo aí na televisão. Quem que é o pior prefeito da história da cidade de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, é duro de responder, hein? Já tivemos gente muito ruim. O Ricardo, primeiro, não foi eleito prefeito, ele foi eleito vice do Bruno Covas. Mas só o dinheiro que ele está gastando na campanha eleitoral dele, dá para fazer ponte, dá para fazer asfalto, dá para fazer tudo. E mais, quando ele fala que fez essa quantidade toda de asfalto, sabe quanto que ele gastou para fazer asfalto? Você tem ideia de quanto ele gastou para fazer asfalto? 5 bilhões. E pergunta se foi no começo da administração que ele iniciou o projeto de asfalto. Quantos acidentes estão acontecendo em São Paulo por causa de buraco de rua que você vai desviar e acaba atropelando ou matando alguém? Pergunta quantas calçadas do 1 bilhão e 500 mil metros quadrados que ele prometeu, que o Bruno prometeu, que ele não fez, que facilita atropelamento. O Ricardo pode não ser o pior prefeito, mas ele está ali, porque está prometendo coisas que não vai cumprir. Ele está fazendo obras eleitoreiras, gastando dinheiro pra caramba, que ele tem certeza absoluta que não vai cumprir, porque não vai ser eleito o prefeito de São Paulo. Quem vai cumprir essas obras se não tiver o desprendimento que nós temos? Se for obra boa, a gente continua. O Ricardo, na verdade, que me perdoe, nós tivemos vários embates, principalmente no campo do jornalismo, e dentre esses todos embates, eu sempre coloquei a minha posição em relação à administração dele e não poderia voltar atrás aqui. Fica dentro do campo da administração, mas o Ricardo não cumpriu, infelizmente, nem 50% do que o Bruno prometeu. Marçal. Aumento de 23% em relação a dezembro do ano passado em pessoas em situação de rua. Isso não é um direcionamento à pessoa dele, mas, de fato, ele não é o prefeito, ele é um vereador que foi colocado no cargo, e se a população quiser abençoar ele para viver mais um período e esses 12 longos anos do governo Dória, você já sabe em quem você vota. Eu fiz essa pergunta para o Datena porque eu quero corrigir uma fala minha. Eu, em outros debates, falei que o Haddad seria o pior prefeito da história, mas olhando, né, cada situação, estudando profundamente a Prefeitura de São Paulo, eu realmente mudo a minha posição. O atual prefeito está nesse lugar. De fato, ele fez coisas que ninguém fez, com obras, né, sem licitação, já foi comentado aqui. Não resolveu o problema nem de longe de saneamento básico. Nós temos o pior ar do mundo nessa cidade. Nós temos, né, milhares de crianças em situação de rua, aumento da criminalidade. Eu queria saber o que fez de bom esse prefeito. E aí está o detalhe.
Você não pode abençoar alguém que está com 12 partidos, que no próximo mandato vai ter 120 bilhões, orçamento recorde. Vai ser dividido 10 bilhões para cada um e ele vai ser um instrumento de decoração ali. Por favor, entenda o momento que nós estamos vivendo. Não dê a capacidade de alguém que não é do tamanho desse cargo. Vote 28. Tréplica, candidato. Olha, o Ricardo não está investigado nem indiciado, isso é verdade, na infiltração do PCC dessas companhias de ônibus. Mas há muito tempo a cidade inteira fala, todo mundo diz que tem PCC dentro dos ônibus. Será que o Ricardo nem imaginava isso? Em relação às obras que deveriam ser feitas em período emergencial, 70% dessas obras têm suspeita de conluio. Inclusive, não vou ouvir o Ricardo tocar num assunto que você não pediu, me pediu para não tocar, porque é um assunto pessoal. Eu não vou tocar nesse assunto. Mas você deveria ter mais zelo pela cidade que você administra. Você deveria saber o que acontece dentro da sua administração, mesmo sem ser investigado. Quando a gente for eleito prefeito de São Paulo, ou quem for eleito prefeito de São Paulo, vai ter a obrigação de analisar quem cometeu crimes com essas obras sem licitação e quem deixou cometer crimes com essas obras de licitação. Não pode um prefeito de São Paulo se omitir dizendo que não sabia disto ou daquilo. Omissão é pior do que uma ação ruim. Nada melhor do que você aceitar a situação, pedir investigação, como de fato você pediu dos ônibus, mas dessas obras há suspeição de conluio e não se sabe quem deixou esses bandidos entrarem no meio dessas licitações emergenciais, com empresas que, de repente, não tem ninguém trabalhando, que tem carros que são contratados, mas não tem ninguém para dirigir, e coisas que tais. Talvez sirva de exemplo para uma próxima oportunidade, se você tiver. Mas até agora não teve e dificilmente terá. Vimos aí que os dois debateram ali referente a quem seria o pior prefeito de São Paulo. Né? O Datena, ele dá aquela escorregada, e o Pablo Marçal hoje diz que o pior prefeito de São Paulo, para ele, era o Haddad, o Fernando Haddad, que hoje é o nosso ministro da Economia, e ele agora diz que é o Ricardo Nunes. Mas vamos dar continuidade na outra disputa que eu falei, né, do Guilherme Boulos com a Marina Silva, porque eu acho que a Marina Silva ela sempre consegue sair muito bem em cima do Guilherme Boulos, para você ver o nível do Guilherme Boulos. Para a Marina Silva, que está lá embaixo, tem pouca expectativa, ela ainda consegue sair, se sair melhor do que o Guilherme Boulos. Vamos assistir o vídeo dos dois também. Bruna, boa noite para você. Para quem vai sua pergunta e quem vai fazer o comentário? Boa noite, Eduardo. Boa noite, candidatas. Boa noite, candidatos. A minha pergunta vai para Boulos com comentários de Marina. A pergunta é o seguinte, candidato. O senhor liderou o movimento dos trabalhadores sem teto por muitos anos e aí, por isso, organizou, também participou de várias ocupações. Caso o senhor seja eleito, há dúvida de parte do eleitorado de como o senhor vai conduzir a questão da invasão, e essa também é uma dúvida que eu tenho. Como o senhor vai lidar com isso? Mais, quem será o seu secretário de habitação? E, por fim, qual vai ser o papel do MTST e também do PSOL na sua gestão, caso o senhor seja eleito? Candidato Boulos tem a palavra. Obrigado, Bruna, pela sua pergunta, agradeço. Olha, eu tenho o maior orgulho da minha trajetória atuando 20 anos ao lado das pessoas que não têm casa, que não têm moradia. Quem está aí na sua casa e sabe como é duro, às vezes, morar numa área de risco, morar de favor na casa de alguém, ou então ter que escolher no fim do mês entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Eu consegui, junto com o movimento social, garantir casa para mais de 15 mil famílias sem a caneta na mão. Imagine o que a gente vai poder fazer com a caneta. E não foi tomando nada de ninguém, não. Não foi tomando casa dos outros. Isso é a fake news de alguns candidatos, que inclusive têm vergonha de dizer o que fizeram no verão passado. Eu estou aqui de peito aberto. A minha história de vida é um livro aberto.
não nego nada. Agora, tem gente aqui que, se for falar o que fez nos últimos 20 anos, a ficha corrida é longa. Eu tenho orgulho de ter estado lutando com pessoas contra despejos. Você sabe o que é? Você vê uma mãe perdendo tudo, perdendo o último colchão, vendo a sua casa derrubada, é um dever moral estar junto com essas pessoas. E é isso que eu fiz ao longo da minha trajetória. E como prefeito, não vai acontecer ocupação de movimento social, porque ocupação acontece quando não tem política de moradia. E eu vou ter a maior política de moradia da história dessa cidade. E não é só casa, não. Nós vamos fazer casa para quem precisa, para a população em situação de rua, para as pessoas que estão em área de risco, para quem está morando de favor, para quem não consegue pagar aluguel. Vão ser pelo menos 50 mil moradias que nós vamos fazer. Mas mais que isso, nós vamos urbanizar a favela. Você que mora numa comunidade, a gente vai dar condição que você viva com mais dignidade. Inclusive melhorar a sua casa. Quem às vezes mora numa casa sem reboco e que o filho fica com problema respiratório, bronquite, porque tem infiltração. A gente vai te ajudar a rebocar, a pintar, a melhorar a sua casa. E uma outra coisa que eu não abro mão, viu, Bruna? Que é regularização fundiária. É fazer com que as pessoas que já moram nas suas casas há muito tempo possam ter a escritura em papel passado para deixar para o seu filho, para o seu neto. Pode confiar. Vota no 50 que vai ter o maior programa de regularização da história de São Paulo. Seu comentário, candidata Marina. Gente, como é que pode, gente? Tudo realmente é possível com marketing na política. É inacreditável. Boulos, vamos lá. Primeiro, você foi líder do movimento do Sem Teto. Um movimento que foi responsável, sim, por invasão de propriedade privada, mas não só isso. Você também invadiu prédios públicos, Boulos. Você invadiu e quebrou e depredou ministério, Boulos. Você invadiu secretarias aqui em São Paulo. Por muito menos, gente, por muito menos, o que você chama de terrorista lá do 8 de janeiro, gente que escreveu, perdeu o mané com batom, está longe do convívio dos seus filhos. Essa que é a realidade. Você, sim, invadiu propriedade privada e pública. Outra coisa, Boulos, importante de ser dita aqui, esses movimentos, gente, nunca foram para dar moradia para as pessoas. Esses movimentos, eles existem pela busca pelo poder. Teve aí a CPI do MST. E a mesma coisa aconteceu também, várias denúncias do MTST, sim, inclusive de cobrança de aluguel. Eles invadem e depois cobram aluguel de quem está morando ali para o movimento, obrigam as pessoas a participar. Tudo isso, gente, eu estou falando aqui, mas vocês podem ver nas minhas redes, Marina Helena BR no Instagram, está tudo comprovado. E outra coisa, você vem falar de regularização fundiária, Boulos, sério isso? O seu partido, assim como o PT, entraram no Supremo Tribunal Federal para acabar com esse projeto. Foi esse projeto no governo anterior que você reclama tanto, que distribuiu mais de 400 mil títulos de propriedade, e você quer acabar com essa possibilidade? Candidato Boulos, o senhor tem uma réplica agora. O senhor me pediu um direito de resposta? Sim, ele vai dois. Ele vai ser analisado. 2 pedidos feitos serão analisados, mas o senhor tem antes a sua réplica. 1 minuto e 30. Gente, é inacreditável que tem alguém que venha para o debate só para mentir, inventar, atacar de maneira despropositada. Mas eu quero falar com você que está em casa, que é o mais importante. Eu desafiei todos eles que me atacam a dizer uma casa que o Movimento Sem Teto invadiu. Sigo esperando que eles digam essa casa. Ao contrário, eu digo para eles e para você que está em casa, quantas casas a gente já entregou. Vai lá na Bento Guelph, em São Mateus, e veja o condomínio Dandara, 216 apartamentos, construídos pelo movimento em parceria com Minha Casa Minha Vida. Em Itaquera, no Parque do Carmo, no Planetário, está lá 2.650 apartamentos em construção. É chave. É vida para as pessoas. Tem gente que não sabe o que é isso. Não sabe a dureza de quem está sendo despejado, de quem não consegue pagar um aluguel, de quem não tem uma casa. Aí é fácil ficar falando qualquer coisa aqui em debate. Aliás, essa é a minha diferença para boa parte dos meus adversários aqui. Eu não estou na periferia de 4 em 4 anos, abraçando criancinha,
tomando café em lata de molho de tomate, fazendo cena. Eu moro na periferia, sou morador do Campo Limpo, vivo na periferia, né? E convivo com as pessoas e com a luta das pessoas, o desafio diário, não só em tempo de eleição. E é por isso que eu quero ser prefeito. Pela primeira vez, São Paulo vai ter um morador da periferia na cadeira de prefeito. Vota 50. Então vocês assistiram aí mais uma sapatada da Marina Silva em cima do Guilherme Boulos. Olha, foi sim um debate bem interessante, com bastante proposta, diferente das confusões e imparcialidades que vimos aí nos outros debates. Acredito que daqui para frente, não sei se temos mais um ou dois, temos na quinta-feira o da Rede Globo, mas foi esses trechos, esses dois embates aí que foram os melhores aí, referente com propostas e alfinetadas, foram esses dois, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí desses dois confrontos, Pablo Marçal da Atena, Boulos e Marina Silva. Quem aí realmente se saiu melhor aí? Coloca aqui nos comentários. Vou também pedir, pessoal, para vocês curtirem aqui o vídeo, compartilhar esse vídeo com os amigos e principalmente em grupos. E, pessoal, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação. Vídeo novo todos os dias. Até a próxima aí e fiquem com Deus.